Então, galera do canal, bora lá falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas. Antes de começarmos nas razões trigonométricas, vamos falar um pouquinho sobre o que é o triângulo retângulo. Na verdade, retomar o que é um triângulo retângulo. Então, veja, um triângulo retângulo é um triângulo cujo ângulo interno é de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus interno é um triângulo retângulo. Então, aqui nós temos o triângulo ABC, triângulo retângulo, e lembrando também que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, ou qualquer triângulo, na verdade, é 180. O que significa isso, professora Rafaela? Significa o seguinte, que quando eu somar este 90 graus, que é o ângulo do A, mais o beta, que é o ângulo do B, mais o alfa, que é o ângulo do C, quando eu somar esses três ângulos, tem que ser igual a 180 graus. E isso, galera, vale para todo triângulo, tá? Aqui nós estamos falando especificamente do triângulo retângulo, pois as razões trigonométricas acontecem em triângulos retângulos, beleza? Outro quesito que nós já falamos é que ele vai ter um ângulo interno de 90 graus. Então, veja, no triângulo retângulo, sempre nós podemos calcular a medida dos lados a partir de medidas que nós já temos, né? Então, por exemplo, se eu tenho a medida do ladinho B ou do ladinho C, eu consigo tranquilamente calcular quanto vale a medida do ladinho A, certo? E isso nós vamos retomar o seguinte, como que a gente faz para determinar esses lados, então, dados as medidas dos outros lados, né? Então, nós utilizamos um teorema que é muito utilizado, né? E vocês já conhecem muito bem, que chama-se Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, no nosso desenho, quem que representa a hipotenusa? É o A, beleza? Quem que representa cateto aqui no nosso desenho? O B, Bzinho, ele é um cateto, e o C é o outro cateto. Beleza, galera? Então, por isso que nós podemos utilizar a relação Teorema de Pitágoras. E por que nós utilizamos ela? Nós utilizamos ela quando nós queremos determinar a medida de um dos lados deste triângulo retângulo. Daí nós utilizamos o Teorema de Pitágoras. Mas é sobre isso que nós vamos falar? Não, aqui nós estamos retomando algumas características de triângulo retângulo. Então veja, no triângulo retângulo é aplicável o Teorema de Pitágoras. Mas nós aplicamos quando temos as medidas dos lados. Veja bem, grave bem o que eu estou falando. Medidas dos lados. Nós não estamos falando até aqui dos ângulos. Então tá, então vamos falar um pouquinho sobre os ângulos? Veja lá, quando eu começo a falar sobre os ângulos internos de um triângulo retângulo, aí nós determinamos, né, esses valores dos lados, né, as medidas dos lados, a partir de três razões trigonométricas. E por que razões? Porque são divisões, né, razões que nós montamos com os lados deste triângulo. Então, quais são essas razões que nós vamos utilizar? O seno, cosseno e tangente. Então, volto a dizer, quando eu quero determinar a medida de um lado a partir do ângulo, nós vamos utilizar uma das três razões, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Vamos utilizar as três? Não, uma das, ou duas, depende do que o exercício te pedir, beleza? Vamos pegar um exemplo aqui então. Veja lá, eu tenho o mesmo triângulo do começo da nossa aula, o ABC, os ladinhos, né, Azinho, Bzinho, Czinho, e eu tenho um ângulo alfa, que é do lado do vértice C, o ângulo de 30 graus, que é do B, e o ângulo de 90, que é do A. Veja, olha lá. Então, vamos supor que eu quero determinar, né, a partir do ângulo alfa. Eu quero montar as razões trigonométricas a partir do ângulo alfa. Como que ficaria? Então, você vai olhar para o ângulo, e tudo que estiver na frente dele é determinado como cateto oposto. Veja, nós estamos falando do alfa, mas o triângulo tem outros ângulos, né? Nós temos o ângulo de 30, o de 90. Geralmente você vai trabalhar com um desses dois, né? Porque o de 90 já vai estar pronto, beleza? Então, tudo que está na frente do ângulo do qual você está montando a razão, você chama de cateto oposto. E o que sobrar? Muito bem, o que sobrar é outro cateto. Veja, é bem parecido com o Teorema de Pitágoras, mas aqui nós estamos falando sobre o ângulo, entendem? Não sobre medida de lado.
Então, B, ele também será outro cateto, mas nós vamos chamar a partir de agora de cateto adjacente. Adjace o ângulo. E o A continua sendo a nossa hipotenusa. Muito importante, galera, a hipotenusa em qualquer triângulo retângulo nada mais é que o valor que está na frente do ângulo de 90 graus. Beleza? Então, é isso aí, galera. Então, vamos montar a relação seno do ângulo alfa. O seno, veja lá, eu coloquei aqui ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, você vai olhar para o ângulo alfa, ele está aqui. Quem é o cateto oposto dele? Quem representa o cateto oposto? É o Czinho. Então, vai ficar Czinho sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Lembrando, galera, isso aqui, ele vai ser transformado, essa razão vai ser transformada em valores. Então, a partir do ângulo, você vai encontrar um dos lados do triângulo retângulo, beleza? Montamos, então, a primeira razão. Valeu? Primeira razão trigonométrica. Agora, nós vamos falar sobre o cosseno. Também vamos montar uma razão. Então, o que é o cosseno, galera? Cosseno é o cateto adjacente, que é o adjace, sobre a hipotenusa, é o K-hipo. Veja, o seno é o co-hipo, o cosseno é o K-hipo. Então, quem é o cateto adjacente do ângulo alfa? É o C. É o C? Não. Cateto oposto é o C. Veja, o cateto adjacente com relação ao ângulo alfa é o B. Então, vai ficar Bzinho sobre Azinho. Montei a relação. Aqui, galera, nós ainda não estamos resolvendo, apenas montando a razão, certo? Muito bem, vamos para o último, tangente. Então, a tangente nada mais é, ó, grava isso aí, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, para ficar legal para você gravar, grava a palavrinha coca, de Coca-Cola, beleza? Então, veja lá, é coca, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, você olha para o ângulo alfa, veja quem é o oposto dele. Quem é o cateto oposto dele? É o Czinho, então vai ficar Czinho. Quem é o adjacente dele? É o B, Czinho sobre Bzinho. Pronto, montei as três razões olhando para o ângulo alfa, seno, cosseno e tangente. E se eu quisesse montar essas três razões olhando para o ângulo de B, 30 graus, tranquilamente você montaria, só que aí mudaria algumas coisas, né? O cateto oposto seria B e o cateto adjacente passaria a ser o C. Por quê, galera? Todos esses catetos, eles dependem do ângulo ao qual você está olhando no triângulo retângulo, beleza? Valeu? Então, para finalizar, bora para fechar aqui a nossa primeira parte do videozinho, vamos fazer um exemplo aqui, ó, para você entender melhor como que eu aplico uma dessas relações ou as razões, quer dizer. Como que eu vou aplicar essas razões trigonométricas? Sempre no triângulo retângulo, beleza? Então, veja lá. Eu tenho um ângulo de 30 graus, que é o B. Eu tenho que o ladinho AB vale 30. E eu quero calcular esta largura, que é de AC, e eu chamei de L. Entenderam? Então, veja como que eu vou aplicar. Eu tenho um ângulo e eu tenho a medida de um lado, quero encontrar a medida do outro lado, que no caso eu chamei de largura. Então, aí eu vou aplicar uma das relações. Mas, professora, como que eu vou saber qual relação eu vou aplicar? Veja bem, você olha para o ângulo primeiro, foca nele, foca no ângulo. Ó, o que está na frente dele, lembra que eu falei aí atrás? Chama-se cateto oposto, beleza? Então, eu tenho um cateto oposto. O que sobrou, o que adjace ao ângulo, nós chamamos de quê? Cateto CA, né? Cateto adjacente. Então, foca lá. Eu tenho cateto, eu não tenho, mas quero encontrar o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Aí você vê em uma das três relações das quais nós fizemos aqui, ó, ou seno, cosseno e tangente, tá vendo? Aí você olha, qual relação se encaixa em cateto oposto e cateto adjacente? Coca. Veja, é a terceira. Então, na verdade, eu vou fazer tangente do ângulo. Quem é meu ângulo? 30 graus. Agora, você não vai colocar alfa, pois vamos voltar no exercício. No exercício, você já tem o valor deste ângulo. É 30 graus. Entenderam como que vocês vão analisar e ver qual das razões vocês vão utilizar? Principalmente, você tem que olhar o ângulo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, você vai aplicar a razão. Quanto vale o seu cateto oposto? Eu não tenho. É L, é a largura, é o que eu quero encontrar. Quanto vale o meu cateto adjacente? 30. Então, eu vou colocar 30, beleza?
Aí você vai fazer o seguinte, olha lá como que ficou a nossa razão. Tangente de 30 graus igual a L sobre 30. Aí você vai olhar na tabelinha dos ângulos notáveis ou na tabela de ângulos que vocês têm na página 22, estou falando para a galera aí da escola, ou na internet, você olha a tabela dos ângulos, seno, cosseno e tangente. E você vai ver que a tangente de 30 graus, ela equivale à raiz de 3 sobre 3, tá? Ou em número decimal, dependendo da tabela. Então, eu vou substituir o valor da tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3 igual a L sobre 30. E aí, galera, é coisinha fácil. Veja, aí é só você multiplicar cruzado. Então, o que nós vamos ter? 3L igual a 30 raiz de 3. L igual a 30 raiz de 3 dividido por 3. Veja, como se trata de uma divisão, eu posso dividir tranquilamente 30 por 3. Isso vai me dar 10 raiz de 3. Então, veja, 10 raiz de 3 metros é a medida da minha largura. Claro que para ficar legal no exercício, você pega o valor de raiz de 3, né, quanto vale, e você multiplique por 10, que daí vai dar em metros certinho, sem essa raiz. Valeu, galera? Então fica a dica para vocês. Próxima aula aí do meu canal eu vou falar sobre a minha music dos notáveis somos, beleza? Para que você grave certinho esses ângulos de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Valeu, galera? Tamo junto!